Já deu horário, vamos começar aqui o assunto da live de hoje, né? Vamos abrir aqui o nosso bloco de notas. Aí depois, Fernando, você me explica melhor aí sobre os núcleos aí que eu não entendi, porque pra mim é só instalar o Windows e já conhece aí os hardware que tem, né? A não ser que teria outro socket diferente, aí você teria que habilitar no Windows, né? Usar dois sockets, né? Mas vamos lá, eu não entendo muito bem de hardware não, o negócio é programar. Então vamos lá. Primeiro aí vamos criar nosso projeto, né, para a gente poder falar sobre variáveis constantes e as expressões aí, né, e fazer o nosso exemplo aí. Bom, o projeto que a gente sempre utiliza é um projeto mais simples, que é para a gente aprender aí o conceito da linguagem de programação, para depois a gente evoluir para os outros projetos, para ir no projeto aí de, de gráfico, né, do Windows Form App, onde a gente arrasta aí os botões, os controles para a gente fazer aí as nossas telas, tá? Então, para não complicar de início, vamos utilizar o console, o projeto tipo console app, que é somente linha de texto lá na tela do prompt de comando, né? Sendo a tela do DOS ali, igual a tela do DOS, né? Para a gente estudar mais agora a linguagem, para depois passar para a parte gráfica, que já envolve vários assuntos diferentes aí do projeto, né? Então tem muitos recursos do projeto fora a linguagem. Então primeiro a gente aprende a linguagem, depois a gente vai mudando aí de projetos, beleza? Então vamos começar aqui. Hoje é a live 38, então nós vamos criar o projeto aí do nome live 38. Vou dar aqui o new project. Vamos selecionar aqui então do Windows, só pegar o tipo console aqui, né, como a gente viu na aula de segunda. De segunda não, de quarta, né, passada. Vamos pegar o console app.NET Framework, clicar aqui em Nest e o nome da live, live 38, o nome do projeto. Colocar aqui na minha pasta do YouTube. O framework, a gente já falou isso tudo na live anterior, né? Vou dar o create aqui. Beleza, estamos aí com o nosso projeto aberto, né? Bom, hoje o primeiro assunto aqui então é a variável, vamos falar sobre isso, né? Bom, o que vem a ser então uma variável, né? Vamos colocar aqui no comentário e explicar aí sobre o que vem a ser essa variável. Então, uma variável, né? Variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar alguma informação, tá? Então a gente tem vários tipos de informações aí que a gente pode armazenar, né? Vários tipos de dados diferentes. Então, pelo próprio nome aí diz, né, a gente consegue recuperar esse valor, né, fazer a leitura depois desse valor, a leitura e também a escrita desse valor aí na memória, né? Então, a variável faz esses dois tipos de acesso. Então, eu pego, armazeno lá um dado, um número, um nome, qualquer coisa lá na memória, para depois eu recuperar esse nome e fazer alguma coisa, recuperar esses dados lá da memória e fazer alguma coisa com essa informação. E também eu consigo depois alterar esse valor. Por isso que é o nome de variável, né? Que a gente consegue alterar o conteúdo de dentro dela. Então a gente recupera e altera o conteúdo. Para a gente declarar, né, uma variável, que é o termo que a gente usa aí na linguagem de programação, que é fazer a declaração de uma variável, a gente utiliza aqui a palavra-chave dim, que é para a gente redimensionar, né, dimensionar aí, né, no caso, um espaço da memória, e aqui o próprio IntelliSense aqui já vai dando a dica aqui para a gente como que declara a variável. Então aqui embaixo está dim,
o nome da variável, as, o tipo da variável, então tem todas aqui as formas da declaração que a gente vai ver aqui, tá? Então, DIN é a palavra-chave do Visual Basic, para a gente declarar a variável. Dou o espaço, aí eu defino o nome da minha variável, como que eu quero chamar ela, para sempre que eu precisar dela, eu chamar ela através desse nome, né? Por exemplo, eu vou pôr número, depois espaço, as, que é outra palavra-chave do Visual Basic, espaço, aí eu seleciono qual que é o tipo que eu quero da minha variável. Por exemplo, vou utilizar aqui a integer, tá? Eu vou abrir aqui também os avisos aqui, né? Para a gente já explicando ao mesmo tempo aqui, né, o que está acontecendo. Então, nessa linha aqui, quer dizer, eu declarei, né, eu vou reservar um espaço na memória lá do meu computador com o nome número e do tipo integer. Esse tipo aqui, integer, quer dizer que ele armazena aí, né, valores inteiros de 32 bits, tá? Então, eu consigo gravar um número aí dentro da memória lá, né, nesse espaço que vai ser reservado dele de 32 bits. Tá? E observa aqui o que o nome da variável, né, ele está sublinhado, né, de verde, né, tem aí as ondinhas aí debaixo dele em verde, que quer dizer que a variável ainda não foi utilizada. Então ele está dando um alerta aqui para mim, né, um warning, avisando aqui o Unised, né, Unised, travou a língua, local variável número, né? Quer dizer que eu estou declarando a variável aqui e eu não estou utilizando ela ainda em nenhuma parte aqui do meu sistema, né, do meu programa. Por que ele está dando esse aviso? Porque sempre que eu faço a declaração, quer dizer que quando eu executar o programa, né, que a gente está desenvolvendo, ele já vai reservar esse espaço lá para o programa. Então nenhum outro programa vai conseguir colocar coisa nesse espaço. É só o nosso programa. Então aqui ele está indicando que eu estou reservando lá os 32 bits, mas só que eu não estou utilizando. Então ele está dando esse alerta aqui para mim. Então o IntelliSense aqui, o Visual Studio, já vai avisando para a gente, né, conforme a gente já vai fazendo aqui a programação. Não quer dizer que vai dar erro no programa. Ele vai executar o programa normalmente e vai reservar esse espaço de uso para a gente, tá? Então, um dos tipos aqui de dados da variável é o integer, tá? Então, vamos agora colocar um valor dentro dele, né? Que aqui a gente não colocou nenhum valor. Vamos colocar um valor dentro dele. Então, eu vou chamar minha variável de novo aqui como número e apertar o igual e colocar o número 5 aqui, por exemplo. Professor, na error list, o que significa esse suppression state active? No error list? Ó, o Hydra aí, acabou de entrar aí. Boa noite, seja bem-vindo aí. Na onde que você tá? Vamos comentar aqui esse código para aparecer de novo aqui. Ah, tá, quer dizer que aqui quer dizer o quê? Que está no meu projeto Live 38, o arquivo que está declarado a variável é o módulo 1VB, né, que é aqui que ele criou, e aqui ela foi declarada na linha 6, então está indicando aqui qual que foi a linha que foi declarada a variável, e que a situação dele, né, o status da variável é ativa, né? É ativa, beleza? É isso aqui que indica que ativa, não aplicado ou suspensed, né? A gente pode filtrar aqui os tipos aqui, beleza? É só isso mesmo. Bom, agora vamos voltar aqui, né? Vamos voltar ele aqui como código. Ele já some o aviso porque eu utilizei a variável. Tá? Então vamos ver
aqui qual é o número máximo, né, que a gente pode armazenar lá dentro essa informação. O próprio framework que dá pra gente essa informação, né? Eu posso substituir aqui o número 5 e pôr aqui integer ponto. Aí eu tenho aqui as constantes aqui, né, que a gente vai ver depois, né? Informando aqui o número máximo, máximo valor e o mínimo valor, tá, que pode ser armazenado dentro dessa variável. Então vamos escrever aqui no console, né, esse valor para a gente ver. Console.writeline, colocar aqui número. E também vamos dar aquela pausa, né, para a gente poder ver a execução, que é o read key, para esperar pressionar em qualquer tecla para ele finalizar o programa. Então vamos dar o start aqui, que ele vai mostrar o máximo valor aí da variável. Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte, vamos pôr 24 aqui. Aí, esse é o valor máximo. Então, se eu tentar adicionar mais um aqui, ele vai dar um erro de tempo de execução que chama overflow, né, que é o estouro de pilha. Quer dizer que eu estou tentando armazenar um valor a mais, né, maior, que cabe dentro do espaço lá que foi reservado de 32 bits. Vamos fazer esse erro aí, né? Então eu vou colocar aqui que o número vai ser mais igual a 1. Ele vai dar overflow. Então quando eu tentar adicionar mais um aqui no número, né, dentro do número, ele vai dar o erro em tempo de execução só. Ah, overflow exception, né? Então a gente estouro de pilha, né, que a gente está tentando armazenar um número maior aí do que pode ser armazenado dentro do espaço lá. Então a gente consegue saber aí quais são os intervalos de cada tipo de dados. A gente vai ver mais tipos de dados aqui. A gente também consegue ver, vamos apagar aqui, o valor mínimo, né, o máximo valor. Vamos pôr o valor mínimo aqui e executar também qual que é o intervalo mínimo. Aí lembrando, né, que os valores armazenados, né, ele não tem pontuação, ele só aceita aí o negativo e não tem pontuação e não aceita casas decimais, que é esse tipo aí de dados que a gente está utilizando, que é o integer. A gente vai ver outros tipos de dados aí que aceita casas decimais, tá? Então vamos dar um enter aqui para terminar o programa. Então o primeiro tipo aqui de dados é o tipo inteiro, né? Então eu vou marcar aqui, vamos pular um espaço aqui, pôr aqui que ele é um inteiro. Bom, aí a gente também tem, vamos declarar outro tipo aqui, de nome as string, tá? Quando a gente declara aqui o tipo string, vamos voltar aqui na error list, consigo fazer com que essa variável aceite só números positivos. Aí você tem que programar a sua lógica, tá? Você não consegue travar o armazenamento da variável, mas para substituir lá você pode fazer um if, né, que a gente vai aprender na próxima live aí, que é o controle de fluxo, e verificar se o número está positivo. Aí se você quer armazenar só positivo, antes de você substituir lá o conteúdo da variável, você pode utilizar um método aí que chama para pegar somente o valor absoluto, que é o método ABS, aí, que é o valor absoluto, ou multiplicar por menos 1. Também, se o valor for negativo, você transforma ele em positivo, né? Multiplicando por menos 1. Mas a gente já tem uma função, né? Um método aí que já faz isso automaticamente. Então, mesmo se o número for negativo, a gente utiliza esse método. Quer ver? Vou mostrar aqui, né? Que esse método aqui, ó, math.abs, ele retorna aí, né, o valor absoluto do número. Então ele vai retirar aí o sinal do número, tá? Ou então multiplicar por menos 1, que você também tem o mesmo resultado aí. Aí vai de programador para programador aí, tá?
Beleza? Bom, eu criei aqui agora o tipo aí string, né? Esse tipo aqui é para armazenar qualquer tipo de dados, né? O alfanumérico aí, né? Então, armazena texto. Vou pôr como texto, porque aí a gente pode colocar qualquer coisa dentro aqui dessa variável nome do tipo string aqui, né? Que armazena qualquer tipo de texto. Então, quando a gente setar esse valor dentro dela, né, pôr um valor dentro dela, vai ser texto. Então a gente pode pôr caracteres especiais, número, letra, tudo junto que não vai ter problema. Tá? Por isso que eu coloquei aqui ele como texto. Tá? Bom, para a gente adicionar aí um texto, a gente põe, chama ao nome da variável, igual, e sempre que a gente trabalha com um tipo de dado string, a gente precisa abrir e fechar aspas para indicar aqui para o framework, né, que a gente está incluindo um texto mesmo que não tem nada a ver com a linguagem de programação, que não é uma palavra-chave da linguagem de programação, e também não é um nome de variável que a gente criou, algum outro objeto, que a gente só, aí ele entende que é um texto mesmo, tá? Então ele não vai verificar se é um objeto, ele não vai verificar se é uma palavra-chave do Visual Basic, tá? E ele vai armazenar como texto esse valor mesmo. Então eu posso pôr aqui o meu nome, Márcio, que ele vai saber aqui então que é um texto mesmo que eu estou querendo armazenar dentro aí dessa variável. Então não é nenhum outro objeto e nenhuma palavra-chave aí do Visual Basic. Lembrando, né, que a palavra-chave aí do Visual Basic ela sempre vem aqui em azul, né? Então ele altera as cores aqui, né? Aqui é o nome da palavra-chave do Visual Basic. Então tudo que está em azul aqui faz parte da linguagem do Visual Basic, tá? O nome aí de variável ele deixa em branco, né? Os outros códigos aqui, os nomes de variáveis, os nomes de métodos ele deixa em branco, né? O texto já muda de cor aqui, né, para essa cor. Quando é classe, ele põe essa cor aqui. Então, eu sempre distingo aí os tipos de dados diferentes, né? Os tipos de objetos diferentes, aí no caso, com cores diferentes, né? Para a gente saber aí o que é cada um, né? Bom, até aqui tudo bem, da parte do integer, da parte do string. Tá tudo certo nessa parte? Eu posso continuar aqui? Tudo ok, tudo ok. Beleza, então vamos ver agora um outro tipo aí de dados, né? Que esse tipo de dado ele aceita aí apenas um caracteres, né? Então vou pôr aqui apenas um caractere. Então vamos pôr din, vou pôr como caractere as char. Então esse tipo de dados aqui a gente só consegue armazenar um caractere dentro dele. Então se eu colocar aqui caractere igual a, eu não consigo colocar mais do que um caractere dentro dele. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, o R e executar, ele vai dar problema aí no sistema, né? Ele vai dar um erro quando eu tentar executar, no caso chamar de volta, né? Esse caractere aqui, ele não vai deixar. Sempre que a gente for utilizar aqui o char, sempre manter aí um caractere dentro dele. Você viu que eu executei, não deu nenhum erro, né? Não deu nenhum erro aí, mas quando a gente recupera essa informação, ele pode vir errada essa informação, tá? Então, vamos ver aqui. Aí ele está deixando colocar, mas só que ele não vai deixar recuperar essa informação aí depois, tá? Vamos ver, vamos pôr no console, vamos escrever no console. Porque o char realmente
se eu não estou enganado aqui. Olha lá. Eu coloquei mais de uma informação dentro do char, né? Só que aí quando eu chamei o char, o que aconteceu? Ele só trouxe a primeira palavra lá que eu coloquei, né? Então ele armazena só um caractere. No caso aqui, ao meu ver, né, o Visual Studio aqui, o framework, deveria avisar que estourou, né? Teve um estouro aí de pilha, né? Mas ele não avisa. Mas quando eu pego a informação do caractere, ele só traz uma. Então a gente tem que tomar cuidado. Realmente é só apenas um caractere aqui dentro, tá? Bom, outro tipo de caractere aqui que a gente usa, né? Outro tipo de caractere não, de dados aí de variável. A gente tem o double. Esse double, né? Deixa eu pôr aqui que é do tipo numérico. Numérico com dupla precisão. Bom, o que quer dizer isso? E aceita casas decimais, né? Com casas decimais. Dupla precisão com casas decimais. Esse tipo de dado double, então a gente tem que, vamos pôr din, vou pôr aqui um valor as double, que é o próximo tipo de dados aí que a gente vai utilizar. E esse tipo de dados ele aceita casas decimais. Então vamos pôr aqui valor igual a double ponto maximum value. Então a gente vai pegar aqui a constante do máximo valor, ele vai mostrar aqui o número máximo que pode atingir. Então vamos pôr aqui console ponto writeline, né? Valor. Vamos ver aqui na tela o número máximo que ele pode exibir. Aqui. Aí no caso, esse valor aqui que ele pode exibir, né? Ele aceita aí pontuações, né? E aceita casas decimais, ok? Então ele aceita aqui as casas decimais e ele veio já no notação científica, né? O número de tão grande que o número é, que pode ser armazenado dentro dele, né? Ele já veio aí com notação científica o número dele, tá? Então esse tipo de valor double eu costumo utilizar quando eu vou trabalhar aí com moeda, né, com tipo moeda, porque como a gente sempre vai utilizar aí duas casas decimais na moeda, ou a gente pode utilizar até mais casas decimais, né, mas o normal, né, é sempre duas casas decimais, a gente pode utilizar aqui o tipo double. A gente tem o tipo decimal, né, que também vamos pôr aqui, né, que é o tipo numérico. Numérico com casas decimais. Na programação, Felipe, sempre que a gente for adicionar um valor na programação dentro da variável, ele não tem a pontuação, por exemplo, de milhar, né? Essas pontuações milhar, milhão e bilhão, assim por diante, e a vírgula sempre vai ser o ponto, porque na linguagem aqui eu vou já demonstrar aqui, eu vou declarar a variável do tipo décimo, por exemplo, din, vou pôr vamos pôr valor 2, vai, valor 2 as decimal. Sempre que eu vou colocar um valor aqui com casas decimais, eu não posso, por exemplo, 10,50 para ser 50 centavos, porque aqui na minha programação a vírgula é utilizada para... Espera que entrou um antivírus aqui no meio aqui da live. Aí. Que o vírgula é utilizado para a gente fazer acesso aí, né, aos parâmetros do nosso método. Então, aqui na linguagem, dentro da linguagem, a gente não pode utilizar a vírgula. O que seria os parâmetros, né? Se eu chegar aqui e colocar
aquele método lá que a gente usou, math. Aqui, esse máximo aqui, para ele verificar qual que é o valor máximo dos dois valores que eu passar, ele é separado com uma vírgula. Quer dizer que eu ponho um valor aqui, vírgula, aí eu vou acessar o próximo parâmetro aqui do método, que é o valor 2, 80, e ele vai me retornar qual que é o valor maior, que é o 80 desses dois valores que eu passei, tá? Então aqui eu teria que ser ponto para ele saber que é ponto 50. Aí não dá mais erro aqui na programação, tá? Ok? Beleza? Na programação sempre vai ser ponto a casa decimal, tá? Porque já é do estilo americano mesmo na programação, tá? E também aí por causa dessa vírgula aqui de acesso aos métodos aí dos argumentos, né? Dos parâmetros dos métodos que a gente está acessando, ok? Na exibição ficou com vírgula por causa dos recursos do Windows, né? Isso, pega aí, já pega a formatação do Windows, né? Se o seu Windows estiver formatado de forma de moeda americana, ele vai ser exibido da forma americana. Se tiver como real, ele vai ser exibido como real. Inclusive até a data, né? Se você mudar o seu formato de data para o formato americano, ele vai inverter lá o mês e o ano, né? O mês e o dia, né? Ele inverte, né? O mês e o dia. Então ele pega sempre a configuração do Windows. E a gente tem métodos aqui que a gente formata em 2 casas, 3 casas, mas quando a gente vai fazer o display dele para o usuário, né? Ele já vai converter para o formato de configuração do Windows, isso já automaticamente. A gente aí não precisa se preocupar com isso, tá? Para o banco de dados também. Já no banco de dados, para o banco de dados tem que ser informado como ponto. Mas só que como você passa, o que a gente viu aqui, que a gente passa os valores no banco de dados por... Nossa, fugiu o nome. Por parâmetros, né, que a gente cria lá o arroba, valor, né, com os parâmetros lá do banco de dados, ele já faz essa conversão automaticamente e para o tipo de dado certo, se para vírgula, ponto, tá? Ele já faz a conversão direto, tá? Então aí a gente não precisa se preocupar, só de passar os parâmetros certos já dá tudo ok, tá? Bom, o decimal aqui, vamos ver aqui também qual que é o valor máximo que a gente pode armazenar aqui dentro do decimal, né? O máximo valor, e vamos exibir aqui o valor 2. Console.writeLine valor 2. Vamos executar aqui para ver qual que é o valor máximo do decimal. Aí o decimal ele consegue armazenar aí esse valor aqui gigantesco também, né? E a questão é o seguinte, né? Ele aceita também a casas decimais. Muitos programadores aí utilizam ele para tratar moeda, né? Que usa o tipo decimal para moeda, que ele tem mais precisão assim em casas decimais. Mas aí só se for um cálculo muito grande aí que a gente vai precisar para cálculos matemáticos mesmo muito grande que precisa de precisão em casas decimais, né? Para moeda mesmo, eu sempre utilizei double e meu sistema nunca deu problema em utilizar o tipo double para moeda, né? No nosso caso aqui, moeda para fazer divisão normal, soma, essas coisas normal de moeda, as operações básicas da matemática aí. Até fazer tipo percentual, o double me serviu muito bem, tá? Não deu problema aí de diferença aí nos cálculos, tá? Agora aqui é só cálculo mesmo científico, né? Quando vai usar muito cálculo matemático aí que precisa de precisão de casas decimais, aí usar o decimal aí é melhor opção do que utilizar o double, tá? Beleza? Deixa eu ver a pergunta aqui. Num campo teste para entrada de dados, teria que fazer uma máscara para o usuário colocar vírgula e ele corrigir o trato, isso numa exceção? Sim, aí você pode modificar aí, né, o controle, né, do test box
você pode colocar ou utilizar um controle específico que chama o Masket Test Box, que é um controle específico que já tem uma máscara pronta. Você pode criar a máscara dele e já definir lá que sempre as dois últimos dígitos, né, vão ser a casa decimal. Então aí já não corre o risco do usuário digitar errado, né? Ou então você pode fazer a validação desses dados depois. Aí vai de programador para programador. Tem programador que usa já o controle próprio da máscara, que já é bem mais fácil, ele já vem tudo pronto para fazer a manipulação, né? Eu no valor eu utilizo mesmo o test box normal e eu crio a minha regra, né? Aí eu crio a regra que eu quero, tá? Aí só para tipo CNPJ, data aí que eu uso já um controle específico aí que das máscaras, tá? Para data e para CNPJ, CNPJ, CPF, aí eu já uso um controle próprio da máscara. Beleza? Bom, vamos continuar aqui o outro tipo de dados aqui. Então vamos recapitular aqui. O tipo float, ele é o tipo de dados aí do C Sharp, né, e do banco de dados, que é o tipo double. Ele consegue armazenar aí o tipo double dentro dele, tá? O float seria o tipo double do C Sharp, tá? Então, eu acho que você está confundindo aí. No VB não tem o float, tá? O VB é o tipo double. Agora lá no C Sharp é float, né? Então tem o float e o decimal lá no C Sharp. Aqui no VB não tem. Bom, então vamos recapitular aqui. Foi o inteiro, né? Integer, o string, o char, double. Aí a gente também tem um outro tipo de número, né? De dado de número, tipo numérico, tá? Inteiro, e não tem 100 casas decimais, tá? Somente inteiro, 100 casas decimais, que é o tipo long. Vou pôr assim, de grande as long. E vamos também já pôr o máximo valor aqui, né? Grande vai ser igual long ponto máximo valor. Vamos exibir ele aqui, valor long, white line long. Long não, né? O grande. Variável grande. Vamos exibir ela. Aqui ele é um tipo inteiro maior, né? Porque o tipo integer, ele só vai, né, até esse número pequeno aqui. O long, ele já aceita um inteiro muito maior dentro dele, tá? Então, aqui é quando a gente precisar armazenar um inteiro grande, né, bem maior que o integer, né? A gente utiliza o tipo aí long, ok? Então aqui esses são os tipos aí de dados, né, mais utilizados. Aí a gente tem alguns outros tipos de dados, mas que são menores aí que a gente pode já utilizar somente esses aqui, que eu nunca utilizei em nenhum outro projeto, né, esses outros tipos de dados. Só que aí eu passo no curso lá, eu passo todos os tipos de dados certinho lá, né? A gente tem o long, né? E aí a gente tem vários tipos aí, ó. O int 32, a gente tem vários, o integer aí, vários outros tipos de dados aí, né? De dados aí de variáveis que não
que no caso assim, eu nunca utilizei em nenhum outro projeto, mas que lá no curso, né, eu faço a explicação de cada um. Esses são os mais utilizados, tá? Integer, string, um caractere só, o double, aí, que é a dupla precisão de valor de dados, o decimal, que é mais específico para quantidade maior de casas decimais, né? O long, que é para fazer um inteiro aí maior, né? Armazenar um valor inteiro maior que o integer normal, né? Então esses aí são os tipos de dados. Esses são os caras, é o que vai ser mais utilizado, é que você vai encontrar mais em qualquer tipo por exemplo, de tutorial, você vai encontrar utilizando esses tipos aqui de variáveis, tá? São os mais utilizados. Que já faz, esses tipos de variável aqui já é tudo que você precisa para montar um sistema, né? Armazenar texto, números inteiros, números com casas decimais, né? Já está tudo aí pronto para você fazer qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de armazenamento aí na memória. Tá? Então esses são os utilizados, ok? Bom, essa aqui é a parte das variáveis, né? Aí a gente tem as constantes, que é aqui o próximo assunto aqui, né? São as constantes. Então vou só explicar a diferença da constante, para que é utilizada a constante, e os tipos de dados são os mesmos da constante, é igual das variáveis, tá? Só tem uma pequena diferença aí, né? Que as constantes aí a gente não consegue mudar o valor dela durante a execução do programa. Só no momento que a gente declara ela, né? Declara essa constante, a gente já tem que setar um valor para ela. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui no modo error list, né? E vamos declarar aqui a nossa constante. Eu vou vir bem aqui embaixo, ocultar aqui só para a gente entender agora a parte aqui de constante, tá? Então vamos lá, o próximo passo aqui, o próximo assunto aqui é constante, né? Então, constante também é um espaço reservado na memória, né? Reservado na memória. Só que a gente não consegue, né? Só que esse valor não pode ser alterado. Então a gente armazena e esse valor não pode ser alterado no decorrer do programa. Tá? Então vamos ver a forma que a gente declara. Então eu coloco aqui a palavra-chave const, né, a palavra-chave do VB, const espaço. Aí é a mesma coisa. O nome da constante, por exemplo, eu vou colocar aqui o pi. Aí eu vou colocar as double. Aí o tipo. Então os tipos das constantes são os mesmos lá das variáveis, tá? Então não vou passar aqui um por um. Só vamos entender aqui a diferença de quando que eu uso uma ou quando eu uso outra. A constante, no caso, é para a gente armazenar alguma informação que essa informação vai ser fixa dentro do sistema. A gente não vai mudar essa informação de dentro do sistema. Aí no caso aqui eu dei o exemplo do pi, né? Que o pi é sempre um valor fixo lá. Então, esse valor nunca vai ser alterado no decorrer do meu sistema. Eu sempre vou utilizar ele para fazer o cálculo lá do pi normal, né? Fazer os cálculos que tem que fazer, e eu não consigo mudar. Bom, agora aqui está dando um erro mesmo, né? Que eu não coloquei, né, o valor da constante. Então ele fala aqui que constants must have a valor, né? Que precisa ter um valor. No momento que eu declaro a constante, eu já tenho que atribuir um valor para ela. Então a gente põe um igual aqui na frente e já põe o valor do pi. Então vamos pegar o pi aqui, vou pôr math, aquela classe lá da matemática que a gente está utilizando aqui no exemplo, né? Ponto pi. Aí eu tenho o pi aqui, que é 3.141592, assim vai. Né? E a gente armazena aqui dentro da nossa constante. Então, quer dizer que
esse valor eu não consigo mais alterar. Eu vou executar o programa, ele vai ficar lá reservado na memória esse valor e eu não consigo alterar. Se eu tentar colocar assim, π vai ser igual a 5, aí ele já dá um outro erro aqui que o próprio framework já indica aqui pra gente, né? Constant cannot be the target of a segment. Quer dizer que eu não posso tentar atribuir um outro valor na constante. É só no momento da declaração. Então isso faz com que o nosso programa fique consistente, né? Porque esse valor sempre vai ser 5, tá? Ou no caso, 5 não, né? Que não vai conseguir alterar, né? Que no caso sempre vai ser o valor do π. Não corre o risco da gente tentar alterar no decorrer do código, porque ele já dá erro no tempo de compilação, o sistema já não compila, né? Com esse erro, ele não deixa abrir e executar o sistema, ele aparece uma mensagem de erro. E também nenhum outro programa, né? Ou tipo outra forma às vezes tem alguns programas que vai lá e altera esses valores lá na memória, né? Existem alguns programas que conseguem acessar e alterar os valores de nossas variáveis na memória do computador, sem ser a gente, né? Então esse tipo π também ele não deixa ser, esse tipo constante, ele não deixa ser alterado lá. A gente declarou, ele já fica seguro lá como sempre um valor que não vai mudar, tá bom? Então essa é a diferença do π. Quando a gente tem que armazenar um valor que nunca vai ser mudado, a gente utiliza uma constante. Agora, os valores que a gente vai mudar no decorrer da execução do programa, para fazer cálculo, fazer qualquer outra coisa, a gente utiliza aí as variáveis, tá? Então essas aí são as diferenças. Bom, tranquilo aí até aqui? É só o pause aí para a aguinha. Em relação das variáveis no método main, o Fernando aí tudo ok, beleza. O método main, conforme que eu estou declarando as variáveis aqui dentro, ela só vai existir aqui dentro do método main, né, que é o escopo da variável onde que eu estou declarando. Se eu crio um outro método fora, eu não tenho acesso a essas variáveis, tá? Eu consigo também declarar elas fora do método main. Aí ela vai pegar o escopo aí global, né, do meu módulo. Então todos os métodos que tiver dentro do módulo 1, onde que está indicando aqui módulo 1 e end módulo, eu vou conseguir acessar elas. Então eu posso declarar aqui, posso fazer as declarações aqui, né? Declarar variáveis aqui, que aqui vai ser o escopo, né? Escopo global aqui do módulo, né? Vai ser exibido, né? Vamos pôr assim entre parênteses, exibido, vai ter acesso a essas variáveis, né? Acesso às variáveis no módulo inteiro. Em qualquer método, né? Em qualquer método. Ok? Então, se declarar aqui em cima, né? Eu vou acessar essa variável em qualquer lugar aqui do meu módulo 1. Ok? Deixa eu ver aqui. Você pode ser que elas são variáveis locais ou ao método main. Ou são propriedades do método main. Não, elas são variáveis locais, né, do método main. Tá? São variáveis, não são propriedades, elas são variáveis mesmo, tá? Ok? Aí a gente tem o escopo, né? Se eu declaro dentro do main, ela só vai existir dentro do main. Se eu declaro fora do main, somente dentro do módulo, ela vai existir para todos os outros métodos aí que eu criar. Por exemplo, eu posso criar um outro método aqui, colocar subnome,
O que eu declarar aqui em cima vai existir dentro. Vamos declarar uma aqui. Vamos pôr Jim. Vou pôr aqui como global, por exemplo, as integer. Global não posso, que é a palavra-chave do VB. Peraí. Vou pôr visível as integer. Então essa variável aqui de cima, eu posso acessar ela aqui dentro do nome. Vou pôr aqui visível, eu enxergo ela, eu posso pôr um valor aqui dentro. E também aqui dentro do meio eu posso vir aqui visível, enxergo ela e posso pôr outro valor diferente aqui dentro. Então aí é o escopo da declaração da variável. Dentro dos métodos ela fica local e dentro do módulo aí maior, né, ele fica visível para todo o módulo. Beleza? Entendeu essa parte aí do escopo de variável? Tranquilo? Mas tem como declarar como global para todos os formulários? Sim, no módulo, né? No módulo você deixa ela como DIN ou como public, né? Aí ela vai ser vista em todos os formulários. Você cria um módulo lá, Lars. Um módulo lá no, por exemplo, você está lá no tipo Windows Form App, você vai lá e adiciona um módulo dentro desse projeto. Tudo que você colocar como public lá dentro desse módulo vai ser exibido para todos os formulários, tá? É isso mesmo, é global. Vai ser exibido por todos os formulários. Antigamente aí a VB6, né, não tinha a palavra modificadora lá, public, né? Então a gente utilizava o global dentro do módulo para ele pegar para todos os formulários. Agora a gente não usa mais a palavra-chave global. A gente utiliza a public, que ele deixa tudo visível para todos os formulários, tudo que estiver dentro desse módulo, ok? Lá no tipo de projetos, o Windows Form, tá? Aqui também, se a gente fazer um módulo aqui, criar um outro módulo e deixar ele como público, a gente consegue acessar lá no outro módulo o valor. Mas não vem o caso não, tá? Ele fica visível mesmo, público dentro do módulo, ok? Tranquilo, desossou as variáveis. Desossou as variáveis e os tipos. Sim, todos os tipos de variáveis aqui que são os principais de utilizar, tá aqui. O escopo de variável aí também tá aqui, como faz, né? A diferença aí do escopo, né? Onde que é a declaração, beleza? A constante também, a única coisa que muda, que a gente já tem que setar o valor no início dela, né? Na declaração dela, mas os tipos são os mesmos, ok? Então, tranquilo, a gente pode ir para aquele nosso exemplinho básico lá, né? Professor, a variável visível é uma variável visibilidade estática? Não é isso que quer dizer, não, tá? Ah, static também não existe aqui no VB, tá? Esse termo aí é do C Sharp, não é static. Essa palavra-chave aí é do C Sharp, onde que você não precisa fazer a instância do objeto para acessar a variável, né? Para acessar o objeto aí no caso você não precisa. Aqui no VB, só de você colocar aqui como public e sendo um módulo, você já consegue utilizar essa visível em qualquer outro lugar. Por exemplo, se for o Windows Form, você consegue acessar essa visível aqui em qualquer formulário lá do seu projeto, porque ela vai estar no escopo aí do projeto, né, do módulo do projeto, tá? Agora o tipo, a palavra-chave aqui do Visual Basic, que é igual ao static lá, que não precisa fazer o instanciamento do método, já é a palavra-chave share, que é compartilhamento.
Aí eu não preciso declarar lá, instanciar a minha classe para poder utilizar o método dela. Ele é um método compartilhado, share. Então eu consigo acessar sem instanciar a classe. Tá? Então essa é a diferença. No C Sharp você usa o static para fazer isso sem precisar instanciar a classe, né? Para usar o método. Aí no VB é o share, palavra-chave share, então já é diferente. Você está confundindo aí, acho que você está estudando o C Sharp junto, né? Eu acho que você está estudando o C Sharp junto, por isso é que você está confundindo. Bom, mais alguma pergunta aí sobre as variáveis, aí, as constantes? Porque aí eu vou dar um exemplo, nosso exemplo básico aí, né? Lá daquele nosso programa lá de fazer a média do aluno, né? Fazer um programinha básico aí, para a gente utilizar as variáveis, fazer já os cálculos, né? Fazer o cálculo da média, assim, e exibir lá para o usuário essa informação. Bom, então pode passar lá para aquele projeto nosso, né? Eu vou apagar tudo isso daqui, né, que a gente fez. Ou melhor, eu posso deixar essa explicação aqui, passar esse projeto aí para vocês, né, com a explicação e criar um novo projeto só para fazer o programa de exemplo. Vou adicionar um novo projeto aqui na Solution, né? E aí a gente já vê como adiciona um novo projeto na Solution, tá? Vou clicar aqui com o botão direito na Solution, Add, New Project. Vai ser do tipo console e app também, Nest. E vamos pôr aqui que vai ser o programa escola, que a gente vai criar aí. Create. Ok, então eu tenho dois projetos aqui na minha solution. Eu tenho o da Live 38 e eu tenho agora a escola, que vai ser o projetinho aí, o programa funcional, utilizando aí todos os conceitos aí que a gente viu hoje, tá? Bom, para a gente já não se perder, eu vou fechar o primeiro módulo aqui, que é do projeto Live 38, né? E já vou marcar para executar esse meu projeto. Então eu tenho aqui a opção, né, de selecionar qual projeto que vai ser executado. Se eu apertar o Start, ele vai executar o projeto 38 que a gente estava mexendo. Então eu vou mudar aqui para executar o projeto escola. Aí, observe aqui na Solution que até mudou a cor aqui do nome do projeto escola, já ficou mais forte, em negrito, um branco mais forte, né? E o Live ficou igual aos outros nomes agora. Vamos voltar para o Live para a gente ver, o Live 38. Ele muda a cor mais forte para a gente saber qual que é o projeto que vai ser inicializado aí, né? Então vamos voltar aqui no escola. Já ficou mais escuro lá, né? Definido em negrito lá o projeto escola. Beleza. Bom, agora vamos fazer o nosso mini requisito, né? Que a gente viu na aula de quarta-feira, né, do início lá, que a gente precisava fazer um levantamento de requisito para a gente não perder muito tempo na programação, né? Então aqui a gente vai escrever um mínimo requisito aí de como que vai funcionar o programa, né? Então é um programa para controlar a média do aluno, né? Programa para controlar a média do aluno. Vai ser pedido, né? A gente vai precisar do nome do aluno, informar o nome do aluno, depois informar as 4 notas do aluno, calcular a média e exibir a média para o usuário. Exibir a média.
Tá? Então esse aqui é o mini requisito aí de funcionamento do nosso programa, né? Sempre, como eu falei aí na live anterior, né, de quarta-feira, que a gente, a média aqui, né, tá escrito aqui errado, que a gente sempre tem que, antes de começar qualquer tipo de projeto, a gente tem em mãos aí o que o programa vai ser executado, né, o que esse programa vai fazer, né, fazer esse levantamento de requisito com a pessoa aí responsável, por exemplo, do departamento que você está criando o requisito. Né, se for criar um programa de estoque, você falar aí com a pessoa que trabalha no estoque, que seja um gerente aí do estoque, que sabe realmente como funciona todo o processo de um estoque para você poder criar o sistema. Se for criar um financeiro, você conversar com um financeiro, né, que sabe como funciona todo o processo do financeiro. Tá? Isso evita a gente perder muito tempo com achismo, né, porque a gente programa, né. Não sei se você já foi financeiro aí, quem está aqui na live é financeiro, sabe como funciona alguma área. Né? Aí você sabe como montar esse projeto da sua área. Se você já trabalha na área, você conhece todo o funcionamento de uma área, você consegue montar o projeto sozinho. Né? Agora, se você vai programar para uma área aí que você não conhece, você precisa pegar uma pessoa que conhece o funcionamento da área para te passar. Tá? Se ir no achismo, né, falar, acho que é isso, que é esse campo que vai, né? Você vai perder muito tempo aí para refazer o programa, colocar campo, tirar campo que foi desnecessário, que não estava usando, entendeu? Beleza? Então sempre começar primeiro com o requisito para você ter menos possível aí de alteração no decorrer do projeto. Como eu disse na live anterior, né? Algumas alterações vai existir, isso é de praxe, tá? Que no decorrer do uso do programa vai aparecer alguma melhoria, mas muito menos do que você não fazer nenhum levantamento de requisito. Né? Imagine você programar um estoque e você nunca sabe como funciona um estoque. Que estoque não é somente dar entrada e saída de mercadoria, envolve mais coisas. Não é só comprou, entra, né, mercadoria, vendeu, sai. Não é só isso, um controle de estoque. Né? Beleza? Então vamos dar início aqui ao nosso mini projeto aqui, né? Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, né? Comentário. Comentário é muito importante na programação, tá? Sim, você tem que comentar o código, mas não comentar o código, por exemplo, que eu estou comentando aqui para ajudar aí quem está iniciando. Por exemplo, eu colocar aqui, que eu ia colocar aqui já um comentário assim, declaração de variáveis. Aqui, né? E começar a declarar as variáveis. Quem que está programando já sabe que aquele ponto aqui que você está fazendo, né, DIN, é a declaração de variável. Então é um comentário que não é muito importante. Você está descrevendo aí, né, ensinando, no caso, a pessoa programar. Qual que seria o comentário que tem que ser colocado no programa? O que aquela rotina faz? Como utilizar aquela rotina? Por exemplo, você está fazendo um cálculo lá muito diferente, explicar como que funciona esse cálculo, tá? Não explicar o conceito da linguagem de programação que eu estou explicando aqui no comentário, né? É você explicar realmente o que aquele código faz, né? Qual que é o resultado daquele código. Estou fazendo um cálculo lá que vai fazer o cálculo médio do estoque, por exemplo, né? Vamos dar esse exemplo. Eu estou montando um método para fazer o cálculo médio do estoque. Então eu vou explicar como que eu estou fazendo esse cálculo médio, né? E não explicar o código lá da expressão, né? Igual que eu estou explicando aqui. Essa é a diferença dos comentários que você tem que fazer realmente quando você programa, tá? E sim, sempre colocar comentário, o máximo de comentário possível, porque esse código, esse comentário, né, no caso, ele é ignorado pelo framework quando você
constrói e dá o build da sua aplicação, ele é desconsiderado. Ele só vai compilar realmente o código do programa. Tá? O comentário só vai ficar no seu arquivo aqui de código-fonte. Ele não vai ir para o cliente. Então você pode escrever o comentário que quiser, quanto quiser, aí que não vai dar problema aí de aumentar o tamanho do caso do programa por causa dos comentários. Tá? Ele não vai para o programa em si, né, para o exe em si, quando você compila ele. Tá? Bom, respondida aí essa parte, consigo gerar um arquivo com esses comentários na forma de documentação? Na forma de documentação? Não. Na forma de documentação, não. Porque o comentário que você está fazendo aqui no programa, é um comentário para auxiliar o outro desenvolvedor. O outro desenvolvedor que vai precisar fazer alguma alteração no seu código vai ler esse comentário. Esse comentário em si não vai ser documentação tipo assim de como que o programa funciona, essas coisas, viu? Ele não gera não, tá? Isso aí não tem essa ferramenta não. Tá? Bom, então vamos começar a declarar aqui as variáveis que a gente precisa, né, para o nosso exemplo aqui. Então a primeira informação aqui que eu preciso ter o nome do aluno, né? Então vou declarar aqui Jim, nome aluno, as string. Aí eu vou precisar de 4 variáveis para armazenar a nota e uma para fazer o cálculo da média. Então eu posso declarar essas 5 variáveis, né, na mesma linha que eu vou utilizar do tipo double, né? Então vou pôr Jim, nota 1, vírgula nota 2, vírgula nota 3, vírgula nota 4 e vírgula a minha média as double. Então declarei aí 4 variáveis do tipo, no caso 5 variáveis, né, do tipo double, que são todas as variáveis que eu preciso para fazer a manipulação aí dos dados do meu sistema, né? Beleza. Depois, o que a gente precisa fazer aqui? Pegar, né, solicitar a entrada de dados para o usuário. Solicita a entrada de dados para o usuário. Bom, a forma que a gente solicita essa entrada, primeiro vai ser o nome do aluno. Então eu vou pôr console.write. Eu só vou utilizar a opção write, que é para ele deixar aquele cursor piscando na frente da linha. Eu vou dar um exemplo aqui com o nome do aluno, né? Eu vou pôr informe o nome do aluno. E vou pôr aqui que o nome do aluno vai ser igual a console.readline, tá? Então aqui, vamos pôr aqui console.readKey, que é o nosso break aí para pressionar qualquer tecla para encerrar o programa. Vamos executar o programa, dar um start aqui. Vamos aumentar aqui também para 24, igual ao outro, né? Então o cursor ele ficou piscando aqui na frente da minha linha que eu pus informe o nome do aluno. Se eu colocasse o white line, ele quebra a linha do cursor, quer ver? Vamos mudar aqui para white line. Ele muda aqui o cursor para a linha de baixo. Eu não quero isso, fica esquisito, né? A gente informa o nome do aluno e a entrada do dado está abaixo da linha aí do nome da linha pedindo o nome do aluno, né? Então a gente utiliza aqui
somente o white, para o cursor ficar lá na frente do nome do aluno. Vamos agora pedir as outras entradas de dados, que são as notas, né? Console.write só também. Informe a nota 1. Dá um espaço aí para o cursor. Nota 1 vai ser igual a console.readline. Bom, agora eu vou copiar essas linhas, né? E colar aqui. E a gente mudando aqui só o número, né? Nota 2, nota 2. Colar outra aqui. Vai ser a nota 3. Opa, executei aqui o programa. Peraí, vamos dar stop aqui. Nota 3. E colar novamente aqui a nota 4. Nota 4 e aqui a nota 4. Opa, nota 4. Com isso aqui, a gente já pediu todas as entradas de dados para o usuário. O que falta a gente fazer? Calcular a média. Né? Então vamos lá. Calcula a média. Então a minha variável média vai ser igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido pela quantidade de notas, 4. Depois que a gente fez o cálculo, exibe a média para o usuário, né? Então, console.writeLine, aí sim eu posso já quebrar a linha aqui, né? A média do aluno. Vou abrir as chaves aqui, né, que a gente viu que é para passar as informações aqui, os argumentos, né, que eu vou substituir, a gente tá esse chave 0 para o nome do aluno, é o 1 aqui, onde vai ser o valor da média, tá? Então, são dois argumentos que vai ser substituído. Então, o primeiro vai ser o nome do aluno, que eu vou exibir ali, e depois a média dele. Então, o que quer dizer aqui? Que o nome do aluno vai vir aqui no lugar desse 0 e a média vai entrar no lugar desse 0 aqui na minha string, aqui dentro do meu texto, ok? Bom, com isso aqui está concluído aí o projeto. Então vamos fazer o teste aqui, né? Vamos dar o start. O nome do aluno, vamos pôr João. 5, opa! Vamos fazer de novo aqui que eu pulei um dado, né? João 5555. Bom, a média aí do João, né? O que aconteceu? Deu 16,5, né? Onde que eu errei lá no cálculo? O cálculo está errado, né? Alguém sabe corrigir aí o cálculo para o cálculo dar certo, né? Como que é feita a média? Aqui no Visual Basic, isso. Aqui no Visual Basic, a conversão de tipo, ele já é feito automático para o tipo de dados que eu estou tentando jogar, tá? Já lá no C Sharp eu preciso fazer a conversão antes de mandar. Aqui chama-se, esse tipo de conversão chama conversão implícita, né? Quer dizer que ele já faz a conversão automaticamente para mim. A explícita é quando eu falo, né, que eu quero converter esse dado para um tipo. Aí eu estou fazendo uma conversão explícita, né? Eu estou fazendo convertendo realmente no formato que eu quero. Fala, não, converte desse tipo.
Aqui o compilador, né, no caso o framework, ele vai tentar já fazer a conversão que está digitado lá para o nome do aluno, o texto, o número lá, né, a nota, já vai fazer a conversão automaticamente. Claro que se eu jogar algum valor diferente aqui, né, uma letra, e ele vai tentar fazer a conversão, vai dar errado, né, porque ele não consegue converter uma letra para o tipo double da variável, tá? Mas isso aí a gente vai ver nas lives mais para frente, né, que aqui é o início, né, que para fazer as conversões, para fazer as validações do campo, aí a gente vai precisar, né, já utilizar o controle de fluxo para verificar se foi digitado certo, se não foi, né, usar o if lá ou o select case, que vai ser o assunto aí da próxima live, né? Bom, é isso, responder aí, né, que a gente precisa primeiro fazer toda a soma das notas para depois dividir por 4, né? Então a gente tem que pôr entre parênteses aqui as notas e no final dividir ela por 4. A regra aqui, né, no Visual Basic, é a única coisa que determina aí qual cálculo vai ser feito primeiro é o parênteses, né? Então se eu tiver um outro parênteses aqui dentro, um parênteses aqui dentro, quer dizer que ele vai primeiro fazer a soma aqui do nota 2 mais nota 3, depois o nota 1 mais o nota 4 aqui para depois dividir. Aqui o cálculo vai dar certo, porque é tudo soma igual, né? Vai dar certo e vai dividir por 4, lá a média vai dar certo. Tá? Então, quanto menor for o parênteses, né? Quer dizer, aqui é o parênteses menor, né? Que é executado primeiro, aí depois o próximo. Então aqui não tem o colchete e nem as chaves lá da matemática, né? Então não é essa a regra de execução aí da nossa expressão. Então essa expressão aqui a gente só separa por parênteses aí qual que quer ser executado primeiro. O parênteses menor vai ser executado primeiro, depois o outro, até chegar no parênteses maior aí, tá? Então vamos dar o start aqui e vamos fazer o teste de novo com o mesmo valor. Aí deu 5, então agora deu certinho, né? Ele dividiu a nota aí por 4, a nota final, e deu 5. Beleza? Bom, tem alguma pergunta? Professor, na exibição do nome e média do aluno, posso fazer por concatenação? Pode fazer sim. Tá? Aqui é uma forma de exibir a string, né? Da gente formatar a string, mas você pode concatenar assim normalmente as strings aí, exibir concatenado, não tem problema nenhum. Bom, o assunto de hoje é esse, né? Então aí está aberto para a gente bater o papo aí, se tiver mais alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, né? Depende o caso, né? Depende o caso aí que você vai utilizar. Não, pode fazer a pergunta à vontade, agora está aberto para perguntas aqui. Aqui no caso, essa forma aqui seria mais simples, né? Porque outra forma de concatenar seria você utilizando lá o e-comercial, né? Consegue, por exemplo, aqui eu tenho console ponto, eu tenho o background color aqui, ó, igual a console color blue, por exemplo. No final da execução vai mudar para azul, quer ver? Não mudou. Vamos pôr na frente aqui. Background color. Vamos pôr no início aqui. Vamos ver o que vai dar aqui.
Aí, ó, mudou para azul a linha. Ó, tá vendo? Tudo onde que eu tô digitando, ele tá pegando, opa, passei rápido, né? O back color ground. Aí eu tenho aqui também, vamos ver aqui, console, ponto, vamos pôr o color aqui. Eu tenho o foreground color, o background color, né? Bom, vamos ver o forecolor, vamos ver o que vai dar aqui. Forecolor, vamos pôr dark green, né? Vamos pôr azul escuro, verde escuro, né? Verde escuro. Ah, ficou verde a fonte, né? E azul o fundo. Então a gente pode brincar aí com as cores, né? Então são só esses dois tipos de cor aqui que a gente pode mudar, né? Pois console aqui, ponto. A gente digita aqui color, aí ele exibe aí todas as formas de cor que a gente pode mudar, né? E o reset que é para voltar à cor normal. A gente põe o reset e ele volta à cor default aí. Então eu só tenho o background color e o foreground color, que é a cor da fonte, né? Beleza, que mais? É bem parecido com o Python. No mercado existem aplicações profissionais do tipo console ou somente para aplicação de estudo? Sim, existe. Às vezes algum tipo de projeto é, é melhor ser executado no console, né? Quando é algum tipo de rotina aí que não precisa ser gráfica, né? Pode ser executado no console. É o tipo, por exemplo, é só o tipo que não precisa ser gráfico, viu? Utilizado para configuração de alguma coisa do sistema, de parâmetros do sistema, alguma coisa assim pode ser feito pelo console. Aí cria o tipo de projeto console. Login não, viu? Já faz o tipo formulário mesmo. Não aconselho fazer o login não, no console. É só algumas configurações porque é, o tipo de conversa aí entre eles fica a referência aí entre eles é um pouco limitada, né? Oh, por nada aí, Felipe, que bom que eu tô podendo te ajudar aí, cara. É isso. Eu instalei aqui o SQL Server quando eu estava criando a instância, deu um erro no final da execução da instância. Tem que reinstalar. Ele deu erro quando estava fazendo, terminando lá da criação da instância. Apareceu o, os serviços dele normal. Pode, você pode utilizar assim para fazer processos aí de loop, né? Pode sim.
Bom, eu aconselho a utilizar mais aí o console quando é para fazer algum parâmetro aí no sistema que não precisa ser visual, né? Aí você faz o processo nele normal. Eu vi um exemplo de tipo de projeto console, por exemplo, para ser um tipo o dashboard de um tipo de serviço. Ele consome um serviço lá da internet, por exemplo, né? Eu vi um tipo do console, um exemplo. é, Qual que foi o tipo? Que um cara tá dando um exemplo de fazer o controle aí de mineração de moeda, né, de criptomoeda, que ele vai mostrando os status assim pelo tipo do console, né? Ia mostrando as linhas andando assim de forma do status para exibir o que tinha na conta, essas coisas. Ele criou um tipo de projeto do console. Ó, o Tadeu! Olá, olá, Tadeu! Então, Fernando, apareceu lá o serviço do SQL normal, lá na parte de serviços do Windows? Que mais aí, pessoal? Que mais? Então, Tadeu, não sei se você está entrando agora. O conteúdo aqui já foi passado. Ah, tá. Às vezes ele dá um erro, mas ele instala normal, né? Dependendo do erro aí que foi, ele instala normal. Você não conseguiu logar lá, você está com o SQL Manager instalado, você tentou logar na instância e não funcionou? Você fez o tutorial lá, você instalou o SQL Manager ainda? Não instalou? Então, instala o Manager e vê se a instância está pronta lá, aí tenta conectar nela. Felipe, que para desenvolver C Sharp a nível de mercado, quais são os requisitos que o mercado pede? Você tem que dominar bem a linguagem do C Sharp,
Bem que eu falo assim, as estruturas básicas aí da linguagem, ter um pouco de conhecimento de banco de dados, né? E vai depender muito da empresa, porque tem empresa que pede que você tenha somente o conhecimento da linguagem, na estrutura da linguagem e um pouco de conhecimento de banco de dados. Já tem empresa que já pede o C Sharp, o VB, banco de dados, tudo junto, né? Vai depender da vaga, né? Mas assim, você tem que dominar essa parte que eu passo aqui nas lives, que são os conceitos da linguagem e a manipulação do banco de dados, lá, que é criar as classes do banco, fazer toda aquela criação, porque aí você já está dominando toda a parte da linguagem para você desenvolver o sistema. Tá? Porque quando você trabalha numa empresa aí grande, né, você vai ter os profissionais específicos. Então você vai ter o profissional do back-end que vai cuidar da parte aí do banco de dados, né? E vai ter a parte do front-end, que vai ser a parte aí de você criar o design do aplicativo, criar as regras de negócio, fazer as conexões lá com o banco de dados, incluir, alterar isso que a gente faz aqui. Aqui no caso, né, eu passo o exemplo que a gente cria o banco de dados, está fazendo o back-end também do aplicativo, né? E, e a gente está fazendo também o front-end, que é a parte de negócio da manipulação, né? De criar aí as caixas de texto, os botões, fazer o uso lá da classe, né? Que é a parte do front-end, tá? Aí depende, aí vai ter empresa que vai te pedir que você saiba os dois, né? Então aqui eu já estava passando os dois, o básico dos dois, você tem que saber, por exemplo, o básico do banco de dados, você vai precisar saber como que é um insert, como que aqueles comandos básicos aí do banco de dados você vai precisar saber. Para quando der um bug, por exemplo, você avisar lá o cara que é do back-end, né? Falar, ó, sua procedure lá tá voltando esse tal erro aqui, que é o erro lá do SQL, né? Ah, sua função deu tal erro. E você saber identificar o que é esse problema, né? Então é isso. Então depende aí, né, da empresa que se vai fazer você ser os dois ao mesmo tempo, né, para economizar, ou se vai ter um separado, né? Quanto mais banco souber, melhor. Ou tem banco que nem vale a pena aprender, ou só aprender quando for utilizar. Aprender o SQL aí, a maioria dos bancos aí utiliza a linguagem SQL, né? Que não tem tantas variações aí de banco para banco, né? Não tem muita variação na linguagem, tá? Mas aprender os mais utilizados aí, que é o SQL Server e o MySQL, né? São os mais utilizados. Você tem que ter um pouco de conhecimento a mais desses dois bancos. Aí os outros, você já vai pegar o jeito mais fácil, né? Porque você já mexe com o banco de dados, vai mudar pouca coisa. Só algumas regras lá do banco, mas os comandos básicos aí vai ser o mesmo, né? As linhas de insert, de update, de select aí não muda, né? De banco para banco aí, né? Que usa a linguagem SQL, né? Ah, peraí, deixa eu ver que eu perdi o Felipe. Eu vou fazer agora, beleza, Felipe? Porque como formatei tudo, inclusive os bancos de dados, para começar do zero. Legal, você vai começar do zero, ok? Como assim, você fala saber bastante coisa do Windows, você fala? Você fala saber configurações do Windows, essas coisas?
não precisa. Por exemplo, você. Não, já tem pronto no próprio framework para você acessar aí o registro do Windows, né? Já tem as classes prontas lá. A questão é, você não precisa, tipo, saber aí configurar um servidor, essas coisas, né? Que já não é a sua área, né? Não, não vai ser a sua área. Mas a parte de registro, o próprio .NET Framework aqui já te dá pronto a parte de acesso do registro para você gravar a informação, ler as informações lá, e já faz automaticamente aí para você. Então, o .NET Core é para multiplataformas, né? Que ele vai funcionar no Linux, no Windows e no iOS. Tá? Então, a questão de você se habituar com o sistema, sim, mas habituar ao uso normal do sistema. Tá? O uso normal, a configuração normal, igual você sabe do Windows. Vamos supor, você sabe formatar, instalar, fazer as configurações básicas aí, né? É isso que precisa para desenvolver. Agora, você não vai ser por exemplo, de banco de dados, você não vai ser um DBA, saber tudo do banco de dados, né? Aí você, se bem que mais que você souber, é melhor. Aí no caso você precisa só saber, se você for construir um sistema sozinho, né? Aí você vai ter que conhecer bastante o banco de dados, conhecer bastante a linguagem, mas a parte aí do sistema operacional não, né? As configurações básicas. As configurações básicas aí para o sistema rodar, você tem que saber, né? Sim, claro, cara, existe sim. Tem muita gente que pede, sim, nossa, tem mercado pra caramba pra .NET freelance. E tem até a opção assim de você vende o projeto, né? Você vende o projeto, eles pedem para você construir os projetos deles, aí você faz toda a negociação.